A semente que caiu na terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificaram com perseverança. Com esta palavra de Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, verso 15, acolho a todos e todas que nesse momento se juntam a nós para ouvir a palavra. Ouvir, guardar e ao longo da semana colocá-la em prática. Jesus, ao explicar a parábola do semeador, esclarece a grande diferença que se dá no agir. Muitas são as pessoas que ouvem a palavra, mas nem todas as que ouvem a vivem, praticam e assim deixam de fazer a diferença. Estejamos, pois, prontos para ouvir e agir. Mesmo que distantes, reunidos e reunidas estamos, em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a vida nos dá a impressão de que estamos sós, abandonados, abandonadas, nosso Criador nos chama e nos diz que somos especiais para Ele. Se a culpa nos faz crer que não há como remediar nosso futuro, a cruz de Cristo aponta para o perdão que renova a nossa vida. Se a falta de compaixão rouba a paz, o Cristo ressurreto derrama sobre nós a sua paz e o Santo Espírito de Deus nos move para a construção desta paz. Se chegamos aqui desorientados, desorientadas, sem ânimo e sem horizontes, a presença de Deus entre nós conforta-nos e anima-nos na caminhada. Amém. E assim, juntos e juntas, nos colocamos na presença de Deus em oração. Oremos. Ó Deus Criador, perdoa nossas omissões e nossas divisões. Perdoa nosso desgaste de energia e recursos naquilo que não edifica a Tua Igreja. Perdoa-nos pelas vezes em que tratamos as pessoas ao nosso redor
como se não fossem criaturas tuas, como se não fossem irmãos e irmãs na fé. Quando agimos como pessoas não pacificadoras, ignoramos o clamor ao nosso redor. Deus de misericórdia, perdoa nossos pecados, anima-nos a buscar a comunhão e na força transformadora do servir. Capacita-nos a entender Tua palavra, para que nossas mãos se abram para o serviço que constrói a paz. Derrama Tua paz e enche nossas mãos com forças diferentes, sabedoria e discernimento, para sabermos viver a paz e vivermos em paz. Deus, suplicamos, derrama sobre nós a Tua paz, capacita-nos para que por meio dessa paz possamos viver em união. Dá-nos também agora mente aberta, coração aberto para receber a Tua palavra. Por Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos a palavra que está no Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Graça e paz. Quando lemos um livro ou um texto, nossa mente começa a imaginar ou criar as cenas sobre aquilo que é lido. Isto é o fascinante no mundo da leitura. Quando lemos o Evangelho, também nossa mente imagina e cria as cenas sobre aquilo que é lido ou ouvido. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, conta a designação, a escolha e o envio de 70, ou em algumas versões, 72 pessoas, discípulas, para ir às cidades para onde Jesus ainda devia ir. E logo o Evangelho conta também a volta deles com alegria pela experiência vivida. No texto, não há descrito o tempo desta tarefa, mas logo podemos imaginar que estas visitas nas cidades e casas foram durante um longo tempo. Podemos imaginar 36 duplas viajando a pé, entrando em casas, nas cidades. Podemos imaginar as conversas que tiveram. Quantas experiências, quantas portas fechadas e, ao mesmo tempo, quantas portas abertas. Imagine, crie as diversas cenas na sua mente. Aquelas discípulas e discípulos cumprindo o mandado de Jesus. E para realizar esta caminhada, esta visitação de evangelização, de missão, Jesus dá inúmeras orientações para ir preparando a chegada posterior dele naquele lugar. Não se pode ir de qualquer jeito. Não se pode dizer qualquer coisa. Há uma proposta clara de palavras e de ação. Há alguns passos que Jesus propõe. O primeiro passo, oração. Orar para que mais pessoas sejam despertadas por Deus para a missão dele. Orar por vocações. O segundo passo, despreendimento e foco. Não leve muita carga contigo. Confie na providência daquele que chamou para a missão. Não se distraia também, pois é urgente esta missão. É preciso anunciar esta boa notícia da presença de Deus entre nós. Terceiro passo, anuncie a paz. É a primeira palavra ao encontrar alguém, paz.
Não há evangelho anunciado com ódio. Não há evangelho anunciado sem amor pelas pessoas. O primeiro a dizer e o primeiro a fazer é paz. Sem ela, a mensagem não é ouvida. O quarto passo que Jesus propõe: cure as diversas enfermidades. E assim você deixa claro que o reino de Deus está próximo. Próximo nos dois sentidos. No tempo, pois o reino já iniciou com a presença de Cristo entre nós, e também próximo no espaço, como lugar. O reino está próximo das pessoas pela presença do nosso testemunho e da nossa diaconia. Que belo programa para visitação, para missão, para evangelização. Que belo programa orar, despreender-se e focar, anunciar a paz, curar e anunciar a proximidade de Deus. Não acredito que isto seja uma tarefa, uma missão rápida ou momentânea, mas acredito que seja duradoura e constante. Acredito que também a nós cabe este envio de Jesus. Não foi só para aquele tempo. Acredito que este envio é o nosso testemunho. Mais ainda, é nosso sacerdócio para toda aquela pessoa que crê. Querido irmão, querida irmã, convido a olhar para ti, tua família, tua comunidade cristã. Há sinais deste envio de Jesus? Há oração por vocação? Há despreendimento e urgência na missão? Há anúncio e vivência de paz ali onde você vive e convive, na sua comunidade? Há cura? Há proximidade do reino de Deus? Vou contar-lhes uma rápida história. E outra vez eu peço que você imagine a cena. Certa vez havia um guerreiro muito cruel e maldoso. Sua fama o precedia. Quando anunciava invadir uma cidade, todas as pessoas fugiam e deixavam fácil o saque dos bens. Em uma destas invasões, todos fugiram, menos um senhor de avançada idade. Contaram ao guerreiro: um velho não fugiu. O guerreiro foi até a sua casa para matá-lo. Que afronta! Chegando lá, o velho disse: não tenho forças para resistir contra você e sua espada. Como sou uma presa fácil, eu quero fazer um último pedido. O guerreiro nunca dera tal chance, mas como estava ansioso por matar, ele disse: certo, faça seu último pedido e já resolvemos isso. O velho então começou: primeiro, vá lá fora e corte o galho da grande árvore e depois volte aqui. O guerreiro pensou: isso é fácil demais. E assim fez. Cortou o galho com sua afiada espada. Ao voltar para o velho, ouviu o seguinte: agora eu quero que você continue meu pedido. Eu quero que você vá lá fora e coloque o galho na árvore outra vez. E então o meu pedido está concluído. Fim da história. Querido irmão, querida irmã, força
Poder tem aquele que cura, aquele que ajunta, aquele que sara. Esta pessoa é realmente forte e tem o poder do Espírito Santo. Destruir, odiar, matar, estragar é obra fácil. Nós somos chamados e chamadas pelo Espírito de Jesus, somos enviados por Jesus a fazer nossa caminhada de missão, orando, anunciando paz, curando, antes que o seu reino venha de forma plena. Nós somos chamados e chamadas, conforme o tema do ano da nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós somos chamados, acolha, sirva, ensine, pacifique e dialogue. Estas são ações que juntam, que curam, que saram e perdoam. São obras do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos mantenha neste caminho da sua missão. Amém. Me vem falar da tua perfeição.
De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ISLB, as ofertas deste dia são destinadas para a comunidade local. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Procure a sua comunidade e faça a sua oferta. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas que doam. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos achegamos agora a Deus, trazemos a Ele os nossos pedidos. Convido vocês para que se juntem comigo em uma oração de intercessão. Querido e amado Deus, somos gratos por Tua palavra que nos guia e ampara no viver. Que possamos ser mensageiros, mensageiras da Tua paz, em cada lugar que andarmos, em cada lugar onde nos envias como Tuas testemunhas. Colocamos sob a Tua graça e misericórdia os nossos pedidos, seguros do Teu acolhimento. Intercedemos por nosso mundo, suas crises, seus conflitos, suas dores, para que possamos viver sob a Tua paz, que é tão diferente, tão maior do que podemos imaginar. Pedimos pelo testemunho da Tua Igreja no mundo todo e em nosso país, para que possa sempre apontar para Cristo e não se deixe contaminar por ideologias humanas e por ambições de poder. Pedimos também pelas autoridades todas que exercem cargos de responsabilidade, para que sejam movidas pelo servir e não pelo aproveitar seus cargos em benefício próprio. Trazemos em Tuas mãos, sob o Teu cuidado, as pessoas que sofrem. Pedimos pelas pessoas doentes que sejam sabedoras da Tua companhia, na busca pela recuperação plena da sua saúde. Cuida das pessoas tristes, sem esperança, que passam por crises pessoais, familiares, financeiras, que recebam alento e esperança para a vida. Que da mesma forma, as pessoas enlutadas sejam abraçadas em sua saudade e lembradas da ação do Teu Santo Espírito, que nos aponta para o Teu amor, do qual nada nem ninguém pode separar. Diante de Ti, Senhor, estão todos os nossos dias, sob a Tua guarda e proteção. Assim confiamos a Ti o que temos em nós, e o fazemos em nome de Teu Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus toque as tuas mãos, para que sejam sempre generosas e solidárias. Que Deus toque os teus pés, para que os vossos passos sejam firmes no caminho da paz. Que Deus toque os teus ouvidos, para que permaneçam abertos à voz do Senhor e ao clamor do próximo. Que Deus toque a tua boca, para que pronuncie palavras que consolam e curam. Que Deus toque os teus olhos, para que brilhem com a luz da esperança e reflitam o seu amor. Vá em paz, na certeza da obediência ao Senhor. O Senhor te acompanhará hoje e sempre, como o fez até aqui. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.